Ok. Então, a gente vai trabalhar esse conteúdo de causalidade e fatores de risco, né? Lembra que a gente vem falando, né, o tempo inteiro na epidemiologia, que a epidemiologia descritiva, isso está lá na aula que eu disponibilizei para vocês ontem, né, a diferença entre a epidemiologia descritiva e a analítica. A epidemiologia descritiva, ela vai nos dar o embasamento relacionando todos aqueles fatores, né, as variáveis de tempo, pessoa e espaço, né, ou lugar. Então, todas essas variáveis, elas são importantes do conhecimento da epidemiologia para que possamos gerar hipóteses, né? Uma das funções da epidemiologia, mais especificamente da epidemiologia analítica, é o teste de hipóteses que vão determinar a causalidade das doenças ou agravos, tá? Então, por que é importante? Né? Todo esse conhecimento de qual é a causa, né? Ou qual é um fator de risco, ou um fator de exposição, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar nisso, né? Qual é o conhecimento acerca da causa, do fator de exposição ou do fator de risco? É importante para termos essa ideia de que eles são aquela causa que vai levar àquela doença ou aquele desfecho, né? Ou aquele efeito, que todos esses três são sinônimos, né, na epidemiologia. Então, a epidemiologia, ela nos permite determinar a causalidade, ou seja, permite dizer que um determinado fator é a causa para a ocorrência daquela doença, né? Então, trazendo aqui para um exemplo, né, mais comum, é o que a gente já conhece acerca de tabagismo e câncer de pulmão, né? Então, o que seria a causa? Né? O tabagismo vai causar o quê? É um fator de risco, um fator de exposição que vai levar ao desfecho câncer de pulmão, tá? E como que essa causalidade ela é determinada? Ela é possível em função dos estudos epidemiológicos que são realizados, né, ao longo do conhecimento científico que se tem acerca daquela doença, né, ao longo de observações ou ao longo de ensaios experimentais, tá? Então, vocês vão ter essa ideia, assim, mais consolidada assistindo a aula que eu já postei para vocês, que a gente fala dos estudos epidemiológicos, tá? E quais seriam esses estudos e o objetivo de cada um. E para quem tiver maior interesse, a nossa disciplina, né, de epidemiologia analítica, que agora mudou o nome, porque ela aumentou, né, o número de créditos, é uma disciplina optativa que ela é oferecida às sextas-feiras, de 8 a meio-dia, porque ela é uma disciplina teórico-prática, tá? Então, o laboratório, deixa eu só fazer esse parênteses aqui, tá, gente? O laboratório de epidemiologia, ele está praticamente montado, né? Ele é naquela salinha, em frente à salinha da coordenação, o antigo Labinf, bem antigo mesmo, eu acho que nem é da época de vocês, foi da minha época de graduação, então acho que vocês nem sabem onde que é, pelo nome Labinf, né? Mas é aquela salinha em frente à sala da coordenação. Nós temos ali 10 computadores, 5 com Linux e 5 com Windows. Já temos o aparelho de ar-condicionado, que eu só preciso instalar agora o aparelho. A sala foi reformada, pintada, o teto foi rebaixado de gesso. Então, já está tudo ok, né? Se a gente não tivesse tido a pandemia, a gente teria aula prática já nesse semestre, para que a gente entenda, né, estude quais são os modelos epidemiológicos ou os estudos epidemiológicos e trabalhe a prática, né, em relação a baixar tudo que vocês fizeram nesse trabalho da disciplina, a gente vai fazer mais aprofundado, né, trabalhando outros softwares, né, outras bases de dados na disciplina optativa. Tá? Então, para quem tiver interesse, quem gostou da disciplina, a gente vai tentar trazer para vocês nessa disciplina de epidemiologia analítica, tá? Então, essa causalidade, ela só é possível ser determinada a partir desses estudos epidemiológicos, né? E por que é importante nós termos o conhecimento da causa da doença, né, ou do agravo? Por que vocês acham que isso é importante? Se você não sabe a causa, você não tem como definir a profilaxia.
Exatamente, não tem como instituir as medidas de prevenção, né? Você precisa conhecer qual é o fator de exposição, né, ou a causa, para determinar qual é o diagnóstico que você precisa instituir, né, para realmente determinar, né, aquela doença e determinar qual é o tratamento, né? Então, tudo isso é importante, né? Então, essa inferência de causalidade ela é muito importante em todo o processo da história natural da doença, né, que a gente viu lá no comecinho da disciplina. Então, a causa é qualquer evento ou condição que vai desempenhar um papel fundamental na ocorrência do desfecho, tá? O desfecho aqui a gente chama, né, também de doença ou de efeito, tá? Então, a gente já falou sobre isso. O que seria a associação, né? Para determinarmos, né, que um fator de risco é aquela causa, né, que vai levar a essa doença ou a esse determinado desfecho, nós dependemos de uma associação. Para inferirmos causalidade, há necessidade de verificarmos uma associação significativa entre a exposição e o efeito, tá? E a gente vai ver aqui no final dessa aula como que a gente determina essa associação, como que a gente vai aferir essa associação, tá? Que ela é feita através de medidas de associação que a gente vai aprender a calcular, que é através do risco relativo, ou a odds rate, ou o risco atribuível, tá? Vocês já devem ter ouvido falar, pelo menos em risco relativo, eu acredito, né? Então, através dessas medidas de associação, é que a gente verifica, né, interpreta esse resultado da associação e verifica se essa associação é significativa ou não, tá? E baseado nesse resultado, vamos definir, né, vamos determinar a causalidade entre a exposição e o desfecho, tá? Então, existem algumas relações de causalidade. Então, quando a gente está trabalhando, né, com a causalidade, a gente vai sempre trabalhar com a associação. Essas associações, né, elas podem ser associações reais ou associações falsas, tá? Então eu vou explicar para vocês aqui o que que pode ser, né, esses tipos de associação real, ou seja, uma associação verdadeira, existe uma associação estatística que realmente mostra uma associação entre a causa, né, e o desfecho, tá? Entre a exposição e o desfecho. Agora, essa associação, embora ela seja verdadeira, ela pode ser uma associação causal ou não causal, tá? Então, vamos por partes que a gente vai estudar agora a associação causal, tá? Então, a associação causal realmente existe a associação, né? Então, a associação entre a exposição e o desfecho, ela é verdadeira e ela é causal. Você determina uma causa, tá? E ela pode ser direta ou indireta. Então, quando ela é direta, nesse primeiro exemplo aqui, tá? O desfecho, ele é resultado direto dessa exposição, né? Como que a gente exemplifica esse tipo de relação de causalidade, né, do tipo causal e direta? Com o exemplo do tabagismo e o câncer de pulmão, né? Muitos estudos fazem essa associação de causalidade, né, em que o tabagismo ele influencia diretamente, ou seja, ele está associado diretamente à ocorrência de câncer de pulmão, tá? Então, o fator de exposição leva diretamente ao desfecho analisado. Então, esse exemplo, né, de tabagismo e câncer de pulmão é um exemplo de associação real, causal e direta, tá? Então, agora a gente vai ver o tipo de associação real, causal e indireta, né? Ou indireta. O que que significa, né? Essa relação causal indireta? A relação entre a exposição e o desfecho. Lembrem sempre que quando a gente trabalha com causalidade, a gente tem que estar sempre pensando nesse binômio, tá, gente? Exposição e desfecho, tá? Então, ela é indireta quando existe uma variável que está mediando essa associação, tá? Entre a exposição e o desfecho.
E essa variável, perdão, ela é chamada também de variável interveniente. Então, é uma variável que vai estar mediando a exposição e o desfecho, tá? Então, como exemplo, a doença periodontal e a miocardite. Então, a exposição é a doença periodontal, tá? E o nosso desfecho, a miocardite. Mas a miocardite, ou seja, né, a inflamação ou processo infeccioso, na verdade, né, da musculatura do miocárdio, ela é causada diretamente pela doença periodontal? Não, né? O que que acontece? Quando existe a doença periodontal, que é o nosso fator de exposição, existe aqui, né, uma carga bacteriana que vai levar, né, que vai gerar uma septicemia, vamos dizer assim, né? Essa bactéria, ela sai da boca por conta dessa doença periodontal, ganha a corrente sanguínea e vai se alojar no coração, causando então a miocardite, tá? Então, as bactérias, né, a infecção bacteriana, nesse binômio aqui, doença periodontal e miocardite, ela é considerada então uma variável interveniente, tá? Porque a miocardite, ela vai ser desencadeada pelo processo infeccioso, né, ocorrido a partir da doença periodontal. Tá? Então, existe aqui uma variável interveniente que vai fazer essa associação indireta entre a doença periodontal e a miocardite. Tá? Alguma dúvida em relação a isso, gente? Por enquanto não, professor. Tranquilo. Então, a gente viu, né, os tipos de relação de causalidade real ou verdadeira, tá? Do tipo causal, tá? Então, agora a gente vai ver a outra modalidade, que é a associação, a relação, né, de causalidade real do tipo não causal, tá? Do tipo não causal significa o quê? A associação existe, né? Porque ela é uma associação real ou uma associação verdadeira, porém ela não é causal, tá? Não existe a causa aqui que está determinando diretamente aquele desfecho, tá? Então, nesse exemplo aqui, ó, da síndrome de Down e a ordem de nascimento, existe uma variável de confundimento, né, que vai levar entre aspas, né, a gente pensar que a exposição ordem de nascimento causa, aqui está ao contrário, tá, gente? Que a exposição ordem de nascimento influencia no desfecho da síndrome de Down. Mas o que que acontece, né, com esse exemplo aqui, com esse tipo de associação não causal? Então, a associação existe. É verificado que, à medida que a mulher, né, tem um maior número de filhos, à medida que essa ordem de nascimento aumenta, aumenta também a chance da ocorrência de crianças com síndrome de Down, tá? Então, por exemplo, ela tem 5 filhos, né? A mulher vai ter 5 filhos aí ao longo da vida. A associação, existe um risco maior, né, do quinto filho, né, ou dos últimos, né, ou seja, conforme aumenta a ordem de nascimento, aumenta também a chance da ocorrência de síndrome de Down. Isso é factível, isso é uma associação real que existe, tá? Agora, por que que ela é do tipo não causal? Porque não é a ordem de nascimento que explica a ocorrência da síndrome de Down. Por isso que ela é não causal. O que que explica a ocorrência da síndrome de Down a partir, né, dessa maior ordem de nascimento? Por conta do processo fisiológico mesmo, né, do organismo da mulher. Então, à medida que ela tem mais filhos, né, automaticamente ela aumenta a sua idade, né? Ao longo do tempo, ela vai tendo mais filhos, a idade dela vai aumentando também, tá? E isso traz alterações ali em relação aos ovócitos, né, hormônios, entre outras explicações fisiológicas, que vão determinar a ocorrência da síndrome de Down, tá? Então, ela é do tipo não causal, por quê? Existe uma variável de confundimento
que é a idade materna, que vai explicar a ocorrência da síndrome de Down, tá? Então, quanto maior a idade, maior o número de filhos, maior a chance, né, da ocorrência da síndrome de Down, tá? Então, por isso ela é tida, né, como uma associação real, ou seja, existe uma associação, tá? Mas ela é não causal, ok? Não é a ordem de nascimento que leva à síndrome de Down. Existe uma variável de confundimento que explica a ocorrência da síndrome de Down. Por isso que ela é tida como não causal, tá? Então, nós vimos, né, a relação de causalidade, quando a associação ela é verdadeira, né, ela é real, e aí ela pode ser do tipo causal, direta ou indireta, ou não causal, tá? E a gente também tem a relação de causalidade que a gente chama de espúria. O que, que é isso, né? É como se fosse uma falsa associação, tá? Então, a associação estatística que é encontrada, né, através dos números dos experimentos, ela não é condizente com a realidade. Ela é uma falsa associação. E por que ela é uma falsa associação? Porque ela vai existir, mas em função de erro sistemático, ou que a gente chama na epidemiologia de viés, tá? Então, são vieses, ou o viés realizado na hora de você montar os grupos, ou na hora de você coletar as informações, ou em relação ao número, né, amostral que você determina ali em cada grupo do seu estudo, né? Então, são erros relacionados ao seu estudo que trazem uma associação estatística, porém é uma associação falsa, chamada de espúria, tá bom? E essa associação espúria, ela obviamente vai comprometer a validade do estudo, porque aquela associação encontrada, ela não condiz com a realidade, ou seja, ela não é verdadeira, tá? Então, alguma dúvida, gente, em relação a esses tipos de relação de causalidade? Podemos? Não, professor. Beleza, deixa eu só tomar um golinho de água aqui. Então, ao longo, né, do conhecimento científico, ao longo da história da humanidade, ao longo do conhecimento da epidemiologia, né, existiram vários modelos de causa, né, de causas únicas e causas múltiplas, tá? Então, ao longo da nossa história, né, nós tivemos lá na antiguidade que as causas, elas eram determinadas, né, por uma concepção religiosa, a partir, né, do avanço do tempo, né, com o avanço do conhecimento. Na Idade Média, as causas, né, elas eram explicadas pelos miasmas, né, não sei se vocês já ouviram falar nos miasmas. Voltaram a ver aí a apresentação, gente? Não parou de aparecer, não, professora. Ah, é porque eu saí para abrir lá para permitir a entrada, então que ótimo que ficou direto aí. Eu já sei que eu posso sair e ela não para. Então, os miasmas, né, que foi lá na Idade Média, explicado, né, por Hipócrates, na era de Hipócrates, onde a causa das doenças eram explicadas pelos ares, né, pelos maus ares, por isso miasmas, né? Então, eles achavam que as doenças, elas eram explicadas pelos odores, né? Era o ar que tinha alguma coisa naquele ar, então por isso chamado de mau ar, que determinava a ocorrência das doenças, tá? E é claro que esse conhecimento ele foi evoluindo, né, ao longo do tempo, ao longo do conhecimento científico também, né? E já no século XIX, a gente chegou então na era bacteriana, onde se conheceu, né, se identificaram, né, os micro-organismos, as bactérias, né, principalmente nessa época, e as bactérias, então, foram a causa, a única causa, na verdade, né, para a ocorrência das doenças. Vocês estão vendo aí a chamada do WhatsApp? Ou não? Só aparece a tela mesmo? A senhora quer saber se a gente está ouvindo? Não, vendo? Não, não, só faz o barulho. Ah, tá. Então, peraí, deixa eu tirar lá, porque senão fica incomodando. Deixa eu desligar o WhatsApp. Voltou?
Quando a senhora coloca para apresentar, só apresenta a janela específica do slide. Ah, que ótimo, então. Beleza, tá, eu já desliguei lá. Obrigada, Gabriele. Então, no século XIX, né, nós tivemos a era bacteriana, onde as bactérias explicavam a única causa das doenças que ocorriam, né? Mas é óbvio que nem todas as doenças são causadas por bactérias, né? Principalmente a bactéria especificamente, né? Nem todas as doenças são infecciosas, muito menos sendo causadas somente por bactérias, né? Então, a partir do século XX, esse conceito de causalidade ele foi modificado, né? Porque foi se observando aí ao longo da nossa história que existem múltiplas causas que podem levar ou determinar a ocorrência de uma doença, né? Então, já no século XX, nós já tivemos aí, então, né, a ideia da multicausalidade, né? Ou seja, múltiplas causas determinando a ocorrência de uma doença, tá? E aí, voltando, então, a essa história, né? Lá no século XIX, tivemos, então, né, na era bacteriana, o postulado de Henry Koch, né, que foi determinado em 1840, que ele era pautado nessa teoria microbiana, tá? Ele abordava esse desfecho unicausal, ou seja, existia, né, um agente patogênico, né, um agente microbiano, que era responsável por determinar a causa de uma determinada doença, tá? Mas nesse postulado, eles definiam condições que deveriam ser condições ou critérios, né, que determinavam a ocorrência daquela doença, tá? Então, para que a doença tivesse como causa, né, a bactéria, essa bactéria, né, essa causa, ela deveria estar presente em todos os casos da doença, tá? Então, a doença, né, que era a manifestação dos sintomas, nesses casos de doença, teria que ser determinada, né, a presença dessa bactéria e ela não poderia ser encontrada, né, como não patogênica em outros desfechos, né, ou em outras doenças, ou seja, a bactéria, né, aquela causa, ela deveria estar presente em todos os casos da doença, ou seja, causando alterações naquele organismo, naquele indivíduo, né, mas não poderia ser considerado oportunista em outros casos de doenças, tá? Então, você levaria a um critério específico, né, a um critério de causa única. Além disso, né, esse agente, ele deveria ser isolado e crescer em cultura pura, tá? Identificado, né, isolado e promover, né, o crescimento em cultura pura e ainda causar a doença, ser capaz de causar a doença quando, a partir, né, desse crescimento em cultura pura, ele fosse inoculado num indivíduo susceptível, tá? Então, esse postulado de Henry Koch, ele determina, né, esses critérios e pelo menos dois desses critérios deveriam estar presentes ali para que aquela causa, né, aquele agente etiológico realmente fosse considerado a causa daquela doença, tá? Ou daquele desfecho. Porém, né, esse postulado de Henry Koch, ele recebeu algumas críticas, né? E a partir desse postulado, outros critérios foram sendo desenvolvidos, tá? E a gente vai vendo esses critérios aqui ao longo da aula. Por que que ele recebeu críticas, né? Porque ele não é aplicável a todas as doenças bacterianas, não é aplicável às doenças virais e parasitárias, muito menos às doenças crônicas, né? Então, somente é aplicado para aquele organismo, né, para aquele agente etiológico que é altamente patogênico, tá? Então, por conta disso, né, ele recebeu aí algumas críticas e outros modelos foram desenvolvidos. Então, posteriormente, foram criados, né, os 9 critérios de Rio, em 1965. Então, eu vou falar aqui rapidamente, né, desses 9 critérios. Quem tiver interesse, né, na verdade, a gente acha bastante material acerca desses critérios, tem inclusive vídeos, né, no YouTube que explicam, e eles estão bem explicados no livro do Medronho, tá? Eu não sei se vocês têm esse livro, né, ou têm acesso.
A gente tem o livro na biblioteca, né? Então, quando num retorno presencial à universidade, né, quem tiver interesse em fazer essa busca, pode buscar no Medronho, tá? Então, os critérios de Hill são 9 critérios, tá? Que determinam essa causalidade, né? Para a ocorrência da doença. E o primeiro deles seria a força de associação, tá? Essa força de associação significa que quanto mais distante do valor zero, né, tiver a medida de associação, que é o que a gente vai ver para o final da aula, tá? A gente vai estudar como calcular a medida de associação. Então, quanto mais longe de zero, ou seja, quanto maior for essa associação, mais forte ela é, tá? Então, esse primeiro critério da força de associação. O segundo critério, a consistência, né? Que está relacionado à repetibilidade dos resultados em relação aos estudos que são desenvolvidos, né? Os diferentes estudos e em diferentes populações também. Então, quanto maior a repetição daqueles resultados, né? Maior a consistência da associação, né? Dessa causa com o efeito, né? Com o desfecho. Um terceiro critério é a especificidade, tá? Então, com esse critério de especificidade, quando você retira a causa, o desfecho desaparece, tá? Então, aquela causa, ela é específica para a ocorrência do desfecho. Então, quando você tira a causa, o desfecho ele não existe mais, porque existe esse critério de especificidade para a ocorrência da doença. Um quarto critério, e talvez, né, o mais importante, né, os epidemiologistas consideram o critério de temporalidade como o critério assim, mais fidedigno para a ocorrência da causalidade. Né? O que significa esse critério? Ele mostra para a gente que a causa ela tem que existir antes do desfecho. Tá? Então, parece um critério óbvio, né? Mas, na verdade, a temporalidade, para a ocorrência, né, da determinação da causalidade, a temporalidade ela deve existir, tá? Então, a causa deve preceder o desfecho, né? Então, é o fator de risco que determina a ocorrência da doença, tá? Então, nesse critério de temporalidade. Então, primeiro a causa, para depois você observar a doença ou o desfecho. Isso é que quer mostrar para a gente esse critério de temporalidade. O critério de gradiente biológico, ele vai mostrar que a frequência do desfecho vai aumentar de acordo com o aumento do nível de exposição, né? É uma coisa proporcional. Conforme você aumenta o nível de exposição, aumenta a frequência do desfecho. Tá? Então, é como se fosse uma dose-resposta. Tá? Você aumenta a exposição a um efeito radioativo, né? Maior a ocorrência do câncer. Tá? Então, é nesse sentido do gradiente biológico. A plausibilidade, ela está relacionada ao conceito acumulado, né? Então, a plausibilidade biológica é uma hipótese que está relacionada com o conhecimento científico gerado naquele momento. Então, há necessidade do conhecimento da história natural da doença para que a gente assuma, né, o critério de plausibilidade biológica como um dos critérios de causalidade, né, para a ocorrência daquela doença. O outro critério, né, é um critério de coerência, né, também dependente, né, do conhecimento científico acumulado, tá? Então, você precisa ter um conhecimento que vai explicar, por esse critério de coerência, a causalidade entre a exposição e o efeito, tá? E o desfecho. A evidência experimental, né, é um outro critério estabelecido por Hill, né, que é baseado, né, como o próprio nome fala, né, em experimentos científicos que determinam a causalidade, tá? Também é um critério muito importante, muito fidedigno, né, para o resultado, porém, a gente esbarra no problema da ética, né? Por quê? Você pode estar privando uma pessoa de um tratamento, né? Está causando sofrimento ou dor
né, para estar determinando a ocorrência de uma doença num estudo científico, por exemplo. Tá? Então, a gente esbarra aí num critério ético muito grande, né, que vem ganhando uma força muito grande, né, nos últimos tempos. Então, ele acaba ficando meio que limitado, né? Ele é muito útil quando a gente trabalha as hipóteses, né, de fatores de proteção, tá? Mas não para tratamento, né? A gente não é, né, um critério muito utilizado por conta, né, desse problema ético, tá? E o último critério é a analogia, né? Então, exposições parecidas levam a desfechos parecidos. Então, você traça aí um critério de analogia entre a exposição e esse desfecho, tá? É claro que eu apresentei para vocês aqui, né, os 9 critérios de Hill, mas não existe uma quantidade mínima de critérios que devem ser preenchidos para que realmente você defina a causalidade, tá? Tudo isso depende, né, de todo um conhecimento científico que é atualizado, né, de toda uma evidência científica que os pesquisadores buscam, do conhecimento que se tem acerca da história natural da doença, dos resultados dos estudos epidemiológicos, para que possamos definir a causalidade. Existe um trabalho muito interessante, né, que é recente, que eu ia até colocar aqui na aula e acabei esquecendo, né, que é o trabalho que mostrou a causalidade entre a infecção pelo Zika vírus na gestação e o desenvolvimento da microcefalia em bebês, tá? Então, ele mostra, né, os critérios de Hill que foram preenchidos, né, embasados em muitos estudos epidemiológicos, em diferentes estudos, né, que foram realizados. Vocês assistindo a outra aula, né, vocês vão ver os tipos de estudo, né? Então, foram realizados diferentes estudos de coorte, diferentes estudos de caso controle, que permitiram levar, né, inferir a causalidade para microcefalia em bebês. Tá? Então, isso tudo está relatado em artigos científicos. Então, é bem interessante, né, vocês buscarem essa informação, os artigos estão disponíveis aí na rede, tá? É só buscar, né, por causalidade, né, de microcefalia em bebês pelo Zika vírus, vocês facilmente encontrarão esses trabalhos, tá? Então, aqui a gente já falou, né, eu já fui explicando para vocês, né, em relação a algumas críticas também desses critérios de Hill, dos critérios de Hill, mas eles são muito utilizados. Além desse critério de Hill, nós também temos, né, os modelos de Rotman que explicam, né, essa teoria da multicausalidade, tá? Então, nesse modelo de Rotman, nós vemos que existe, ele mostra para a gente que existe um conjunto de causas, essas causas sendo chamadas, né, de causas componentes, que levam à ocorrência de um desfecho, tá? Então, não existe uma causa única, existem múltiplas causas, essas múltiplas causas, cada uma delas, então, sendo consideradas uma causa componente para a ocorrência do desfecho, tá? Então, pensando aqui, vocês estão acompanhando, vocês conseguem ver o meu cursor? Aham, professora. Então, pensando aqui, né? Cada círculozinho desse significa uma doença, tá? Cada um dessas letrinhas aqui, ó, cada parte dessa esfera significa uma causa componente para a determinação da ocorrência da doença, tá? Além dessas causas componentes, Rotman também explica que existe uma causa necessária para a ocorrência da doença, tá? Então, o que a gente vê de comum aqui nessas 3 esferas, né? Que a gente vê diferentes causas componentes, mas o que a gente vê de comum aqui entre essas 3 doenças? O que vocês conseguem perceber aí? Seria o destaque para a causa A? Exatamente. É o destaque para essa causa A que nós chamamos de causa necessária, tá? O que é essa causa necessária? É aquela causa que, se ela não existir, tá, não vai ocorrer a doença. Então, se a gente pensar, por exemplo, na dengue,
né, o que seria a causa necessária? De uma forma geral, a causa necessária, ela é tida como o agente etiológico, né, aquele agente infeccioso que causa a doença. Então, a gente pensando na dengue, quem seria a causa necessária? O vírus, né? Então, o vírus, ele é a causa necessária, porque sem o vírus, nós não temos a ocorrência da doença. Mas o vírus, por si só, ele ele consegue gerar, ele consegue determinar a ocorrência da dengue? Não, porque ele precisa do vetor. Não, porque ele precisa do vetor, porque ele precisa do hospedeiro, porque ele precisa da imunidade do hospedeiro, né? Ele precisa de condições ambientais que determinam uma maior, que determinam condições favoráveis para a ocorrência do vetor, né? Então, ele precisa de diferentes causas componentes para que, juntamente com a causa necessária, ocorra a dengue, né? Então, o que, que seria, né, voltando aqui para esse primeiro? Para a ocorrência da dengue, nós precisamos de causas suficientes, né? Então, o que que inclui, né? O que que é essa causa suficiente? É a presença da causa necessária e de outras causas componentes que vão determinar a causa suficiente para a ocorrência da dengue, tá? Então, trazendo aqui, né, para uma forma mais fácil de entendimento para vocês, a causa necessária, ela basicamente vai ser o agente etiológico, né, onde ele precisa estar presente, ele é necessário para a ocorrência da doença, porém, ele precisa, né, de outras causas componentes que, juntamente com a causa necessária, vai ser suficiente para a determinação da doença. É um pouco complexo, né, num primeiro momento em que vocês escutam, mas não é difícil de entender. Tá? Então, conseguiram identificar isso? Se a gente traz para o exemplo da dengue, a gente consegue definir muito bem a causa necessária, a causa componente e a causa suficiente. Tá? Então, a causa necessária, o agente etiológico, tá? A causa suficiente, ela vai abranger a causa necessária e as causas componentes, né? Que vão juntas se constituir como a causa suficiente para a determinação da ocorrência da dengue. Tá bom? Ok? Então, em relação a isso, gente? Então, há necessidade, né, de algumas considerações. Hotman traz para a gente 4 considerações que devem ser feitas, né, para a gente determinar essa causa necessária, a causa suficiente e a causa componente para a determinação da causalidade, né, nas doenças. Então, eu trouxe aqui para vocês, mas a gente vai passar um pouco rápido aqui, por conta do avançar da hora, para a gente chegar nas medidas de associação, tá? Mas, de uma forma geral, ele traz, né, a importância da força dos efeitos, né? Então, quanto maior a proporção de casos, né, nos quais aquela causa componente participa, maior a força atribuída àquela causa componente, né? Então, maior é o efeito que ela vai trazer. Então, ela ganha mais força, tá? E maior chance, então, da ocorrência daquele desfecho. Ele também traz, né, a interação entre as causas, né? Então, uma ou mais causas componentes, elas podem atuar numa mesma causa suficiente, interagindo entre si, tá? Mas mesmo que não seja simultaneamente. Então, pode haver interação entre essas causas componentes, tá? E que vão levar à ocorrência do desfecho. Também tem que se levar em consideração o período de indução, né? Ou seja, o tempo que deve existir, né, entre a exposição e a ocorrência do desfecho, e a proporção da doença em função de causas específicas, tá? Então, cada causa componente, né, ela pode contribuir com uma maior ou menor proporção. Então, aqui também a gente leva em consideração, né, aquela força de associação, tá?
e que vai determinar, então, a ocorrência da doença. Tá? Então, a gente, nesse modelo de Rothman, ele traz esses 4 pontos, né, que a gente tem que levar em consideração. Outros modelos, né, de causalidade. A gente já viu, né, esse modelo de causalidade, que é um modelo ecológico, né, ou o modelo da tríade epidemiológica, tá, onde nós temos aqui inseridos, né, o ambiente, o agente etiológico e o hospedeiro, que eles interagem entre si, tá, para a determinação da ocorrência de uma doença, tá? Mas, de uma certa forma, esse modelo ecológico, ele confere, né, a mesma importância para todos os componentes. E isso pode ser levado como uma crítica, porque ele traz essa ideia da unicausalidade, tá? Então, hoje a gente já sabe, né, que o modelo ele é multicausal, mas ele ainda é considerado um modelo importante e que se aplica, né, para muitas das doenças que são explicadas. Tá? Aqui a gente tem um modelo, né, da multicausalidade, que a gente percebe, né, que muitos fatores estão contribuindo para a ocorrência da doença. Tá? Então, a gente tem aqui a classe social do indivíduo, né, a obesidade, o estado físico, o estado emocional, né, o seu consumo, né, então o estado alimentar, né, que pode levar a uma hipertensão, e essa hipertensão ser a causa, por exemplo, de um acidente vascular cerebral. Mas a gente tem outras causas componentes, como fatores genéticos, que influenciam tanto nessa hipertensão arterial, quanto diretamente na ocorrência, né, do AVC, né? E ainda o que a gente traz aqui, né, de causas que podem ser constituídas como proximais ou distais, né? Um outro conceito também. O que está mais próximo do nosso desfecho, o que está mais distante do nosso desfecho, tá? Mas que são importantes na determinação da ocorrência, tá? Então, essa rede de causas, elas relacionam, né, causas que são ditas proximais ou distais, mas independente dessa classificação, elas interagem entre si nessa rede de causas e levam, né, à ocorrência da determinação do desfecho, que nesse exemplo aqui é o AVC, tá? Aqui também nesse outro modelo, né, que é um modelo sistêmico, existem diferentes causas, mas em relação aos sistemas de organização, tá? Então, aqui, por exemplo, quando a gente pensa, né, do menor para o maior, né, na célula do corpo do indivíduo, no tecido, no próprio indivíduo, na sua organização enquanto família e enquanto sociedade, né? Então, existem aqui, né, diferentes causas, em diferentes sistemas de organização, né, em que existe aqui uma hierarquia, tá? Mas que recebe algumas críticas por conta de não apontar fatores de intervenção em cada uma dessas células que vão implicar diretamente na ocorrência do desfecho, tá? Então, percebam, gente, que nós temos aí, né, inúmeros modelos, mas a gente não tem um modelo, um único modelo, na verdade, que vai explicar a causalidade, tá? Cada um desses modelos tem fatores limitantes, né, recebem críticas, e que a gente vai tentar, dentro do conhecimento da história natural daquela doença, então, para cada doença, vai existir um melhor modelo que explica a associação, ou seja, que vai explicar a causalidade, tá? Então, quando a gente trabalha com essa inferência causal, né, a gente pode se basear em diferentes critérios, né, como o acúmulo de evidências anteriores, a interpretação dos resultados de diferentes estudos, né, e diferentes achados em diferentes populações que são realizadas, a associação, né, que pode ser pertinente ou não com a hipótese que está sendo formulada e que está sendo testada, e toda uma discussão em relação a hipóteses alternativas, né? Possíveis vieses que podem ser encontrados naqueles estudos que podem levar a um confundimento e trazer, então, uma falsa associação. Tá? Então, existe todo um raciocínio epidemiológico que deve ser realizado, né, enquanto todos os estudos que são realizados, para que possamos chegar
a uma determinação de inferência causal, tá? Então, quando a gente define essa inferência causal, a gente está dizendo, né, que aquela exposição é a causa para aquele desfecho, ok? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho de risco, né? O que seria o risco? Né? A gente está falou um pouco de causalidade, né? Então agora a gente vai trabalhar com o risco e os fatores de risco para a ocorrência do desfecho ou da doença. Tá? Então, quando a gente trabalha com esse conceito de risco, né, a gente viu lá no nosso primeiro dia de aula, né, a definição de risco, que nada mais é do que a probabilidade da ocorrência de um desfecho. Tá? Então, essa probabilidade, ela é considerada como o risco da ocorrência, né? Esse risco, ele está associado a N fatores, né? Que podem ser fatores individuais, fatores sociais, ambientais, biológicos, fisiológicos, né? N fatores que vão estar associados a uma maior ou menor ocorrência de um determinado desfecho. Então, quando a gente trabalha com risco, que é essa probabilidade da ocorrência do desfecho, nós temos aqueles fatores que alteram a ocorrência desse risco, tá? Que aumentam ou diminuem a probabilidade da ocorrência da doença, que são conhecidos como fatores de risco, tá? Então, esses fatores de risco são os fatores que vão influenciar positivamente ou negativamente, ou seja, aumentando ou diminuindo a probabilidade da ocorrência do desfecho naquele indivíduo, tá? Então, esses fatores de risco também são dependentes, né, de N causas, tá? Que vão levar a essa maior ou menor ocorrência da doença. Então, esses fatores de risco, eles são estudados, né, eles são analisados, e a partir daí, né, quando a gente verifica a ocorrência da doença, a gente pode, então, determinar, né, se esse fator de risco ele aumenta a ocorrência da doença, né? Ou se ele é um fator também que a gente chama de um fator de proteção, né? Que ele leva a uma redução, né? Da ocorrência daquela doença ou do desfecho. Esses fatores de risco, né? A gente pode estar classificando aí como predisponentes, capacitantes, incapacitantes, precipitantes ou reforçadores, mas de uma forma geral, né? São os fatores que levam a uma maior ou menor ocorrência daquele desfecho, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês, né, alguns exemplos, né, desses fatores de risco, então, relacionados, né, à estrutura social, ao ambiente, ao comportamento do indivíduo, né, ao estilo de vida desse indivíduo, às influências biológicas, né, todos esses sendo alguns exemplos, né, de fatores de riscos, e aqui, ó, trazendo quais são as intervenções, né, que podem ser determinadas, né, e em que momento essas intervenções podem ser determinadas para que consigamos, né, reduzir esses fatores de riscos e, consequentemente, reduzir, então, a ocorrência da doença, tá? Aqui trazendo um pouquinho, né, esse papel da epidemiologia em relação à causalidade, fatores de risco, a gente já trabalhou um pouco disso. Então, vamos chegar aqui ao objetivo, né, da nossa aula, que é como medir esse risco, né, e como determinar a ocorrência da associação que vai definir a causalidade, tá? Então, primeiro, como medir esse risco, né? Como determinar que existe um risco para a ocorrência de um determinado desfecho, tá? Através das medidas de frequência que nós já estudamos, tá? Então, as taxas, né, ou coeficientes de incidência e prevalência também são consideradas medidas de risco, tá? A incidência, ela determina o risco da ocorrência, tá? E a prevalência, ela estima o risco. Então, isso é um ponto que é muito importante na epidemiologia, tá?
nós vimos, né, quando a gente trabalhou com os indicadores epidemiológicos, as diferenças entre a incidência e a prevalência, né? A incidência, ela se refere à ocorrência de novos casos, né, naquela população que é acompanhada. Então, como a população ela é acompanhada, nós conseguimos detectar esses casos novos, né, e isso nos permite determinar a ocorrência do risco, né, que aquela população ela sofre, né? Quanto maior a ocorrência de casos novos, maior o risco que a população tem de desenvolver aquela doença que está sendo observada, tá? Então, por isso, a incidência, ela determina o risco. E a prevalência, nós vimos que ela mostra para a gente o número de casos que existem naquela população, tá? Ela inclui os casos novos, ou seja, ela inclui a incidência, tá? Mas ela não permite, né, a gente saber distinguir dentre aqueles casos quem são os casos novos e quem são os casos antigos, porque ela nos determina o número de casos que existem, né? Lembra que a gente falou que é como se fosse uma fotografia, né? É uma prevalência pontual, é o número de casos que existe naquela população, naquele tempo que a gente está avaliando. Então, por isso, ela não determina o risco, mas ela nos permite estimar o risco, tá? Então, esse é um ponto, né? Então, nós podemos calcular o risco, né, através da taxa de incidência e podemos estimar o risco pelo coeficiente de prevalência ou a taxa de prevalência, tá? Então, algumas diferenças, né, entre a incidência e a prevalência. A gente já viu muito bem isso, né, quando a gente trabalhou com os indicadores epidemiológicos, tá? Então, eu vou passar aqui um pouco rápido, porque a gente já viu isso daqui, tá? E o que é importante a gente levar em consideração, né, é aquele produto que a gente viu lá na aula de indicadores, que ele mostra para a gente, né, que a prevalência é a incidência vezes a duração da doença, né? P igual a I vezes D. Então, é importante, né, o conhecimento desse produto para a determinação da prevalência. Nós vimos também, né, como as taxas de prevalência, elas podem ser influenciadas, né, pela duração, né, pelo aumento do número de casos, ou seja, como a duração da doença e a incidência da doença vai influenciar no aumento da prevalência ou na redução da prevalência. Tá? Então, isso daqui a gente viu na outra aula, eu coloquei aqui só para a gente contextualizar ainda mais, né, consolidar o nosso conhecimento. Então, como calcular, né, as nossas medidas de risco? Sempre montando uma tabela 2x2, também chamada de tabela de contingência, tá? Então, para calcularmos o nosso risco, para determinarmos a nossa medida de associação, sempre precisaremos da nossa tabelinha de contingência, tá? Ou a tabela 2x2. Como construímos a nossa tabela? Isso é importante também, porque se colocarmos aqui, né, as nossas variáveis na posição errada, no lugar errado, levaremos todo esse nosso número aqui, né, do interior da tabela para o lugar errado e, consequentemente, estaremos medindo o risco, né, ou medindo a associação de forma incorreta, tá? Então, como montar a nossa tabela de contingência? As colunas, né, sempre sendo os indivíduos doentes e os indivíduos não doentes, tá? Em relação àqueles indivíduos que foram expostos e os indivíduos não expostos, tá? Por que essa tabela de contingência ela é montada, né, em função da exposição e do desfecho? Não é isso que a gente está querendo ver quando a gente está estudando a causalidade, né? Se existe a associação entre a exposição e o desfecho, né, que é a doença. Então, o que a gente vai ver em relação à exposição? Se aqueles indivíduos são expostos ao fator de risco ou não expostos ao fator de risco, tá? E dentre esses indivíduos que são expostos
aos fatores de risco, existem aqueles que ficam doentes e aqueles que não ficam doentes. Por quê? Porque existem outras causas que podem explicar a ocorrência daquela doença, e não esse fator de exposição que está sendo avaliado, que está sendo estudado, tá? Então, por esse motivo, é que a gente vai trabalhar, né, essa tabela de contingência em relação aos expostos e não expostos, quem ficou doente e quem não ficou doente, tá? E baseado nesse resultado que nós iremos encontrar, né, medindo o risco ou medindo a associação, é que a gente vai poder definir se existe risco, né, primeiramente, em relação a esse fator de exposição e a doença, né, e o desfecho que está sendo avaliado, e quando a gente calcular, né, a associação, através das medidas de associação, se ela for significativa, a gente vai poder dizer, né, que aquele fator de exposição é a causa para a ocorrência do desfecho, tá? Então, tudo bem até aqui, gente? Entenderam como que monta essa tabelinha 2 por 2 ou a tabela de contingência, né, que é a mesma coisa? Professora, eu entendi como monta a tabela, mas, por exemplo, como que você sabe qual é a população exposta e qual é a não exposta? Ou vai ter caso que realmente não tem como saber? Então, a gente vai saber isso, né, quando a gente monta o nosso estudo, né? Esse resultado aqui dessa tabela, ele é resultado de um estudo epidemiológico, né? Então, eu falei lá na outra aula, né, e aí vocês me perdoem ter postado a aula já um dia antes, não deu tempo de vocês olharem, mas eu vou falar isso aqui agora então. O que a gente precisa, né? Nós precisamos, nesses estudos epidemiológicos, montar dois grupos, né? Nesses dois grupos, nós vamos avaliar a ocorrência da doença nesses dois grupos, mas um grupo vai ser exposto, né? Aquela causa ou fator de exposição, e o outro grupo não vai ser o exposto, tá? Então, nós iremos observar, comparar o resultado da doença nesses dois grupos em relação a esse fator de exposição, tá? Então, o que é importante quando a gente monta esses dois grupos? É importante que esses dois grupos sejam os mais parecidos possíveis em relação aos indivíduos que compõem esse grupo, ou seja, a gente tem que ter nos dois grupos a mesma proporção a mesma razão, perdão, entre homens e mulheres. A gente tem que ter indivíduos que morem, né, próximos, porque eles estão ali sendo influenciados pela mesma condição ambiental. Dependendo do estudo, você precisa que os dois grupos eles tenham a mesma condição socioeconômica, né, para que você possa trazer como diferencial entre eles somente o fator de exposição que você está querendo avaliar, tá? Então, trazendo para exemplos, né? Se eu quero montar um grupo que eu quero avaliar se o fator de exposição fumar, ele leva ao câncer de pulmão, né? Então, o meu fator de exposição é o tabagismo e o meu desfecho é o câncer de pulmão, tá? Então, eu preciso montar nesses meus dois grupos, né? Eu preciso ter nesses dois grupos a mesma razão entre homens e mulheres, com a mesma faixa etária, porque a gente sabe que crianças, né, normalmente não fumam, tá? Então, eu preciso montar dois grupos que tenham a mesma proporção em relação à faixa etária, né, de sexo, porque existem aí alguns estudos que mostram, né, que os homens fumam mais do que as mulheres, então a gente tem que levar isso em consideração. Então, precisa ter a mesma razão entre homens e mulheres, exceto o quê? Precisam ter as mesmas condições socioeconômicas, né, para ter a condição de comprar o cigarro. E qual é o fator de exposição que a gente está levando em consideração? Não é o tabagismo? Então, a única diferença que deve existir entre esses dois grupos é o fato de que um grupo, ele fuma, né, e o outro grupo não fuma, tá? E aí você vai estudar nesses dois grupos a ocorrência do câncer de pulmão, tá? Então, a gente vai ter nesse grupo, deixa eu ver se eu, não, a gente vai ter nesses dois grupos, né,
aqueles indivíduos que foram expostos ao tabagismo e os que não foram expostos. Então, os que fumam e os que não fumam, tá? Mas a gente vai ter nesse grupo que fuma, indivíduos que apresentaram o câncer de pulmão e que não apresentaram, né? Porque a gente sabe, né, dessa teoria da multicausalidade e que existem outras causas que podem estar determinando a ocorrência do câncer, tá? E no grupo de quem não fuma, nós teremos indivíduos que têm câncer, mas também teremos indivíduos que não fumam. Perdão, que não têm câncer, tá? Então, teremos, né, aqueles resultados de indivíduos com câncer e aqueles indivíduos que não apresentaram o câncer. Mas, baseado nisso, né, a gente precisa verificar se realmente o tabagismo ele é um fator de risco para a ocorrência do câncer. E, para isso, o que a gente vai ter que observar aqui? Né? Uma maior ocorrência de doentes em relação àqueles indivíduos que fumam, quando comparados com aqueles que não fumam, né? Para que a gente possa atribuir que o tabagismo é um fator de risco para a ocorrência do câncer, tá? Então, a gente vai trazer, né, calcular esse risco, né, através do risco relativo ou do risco atribuível, que a gente vai ver aqui como que calcula, tá? E baseado nesse resultado, a gente vai ter uma interpretação para determinar se a exposição realmente é considerada um fator de risco ou pode ser considerada um fator de proteção, tá? A gente vai ver isso agora mais para frente, mas você entendeu como que a gente vai comparar, formar esses dois grupos e comparar? Não, entendi. Perdão, entendi, Então, professor. vamos ver agora como, né, a gente vai fazer, vai calcular esse risco, né? Então, a gente vai calcular através de uma medida de impacto. Então, aquela medida de risco também é considerada uma medida de impacto. Qual é essa medida de impacto? O risco atribuível ou o risco absoluto, né? O que significa o risco atribuível ou o risco absoluto? É a diferença da incidência entre aqueles indivíduos expostos e a incidência da doença no grupo de indivíduos não expostos, tá? Então, ó, a gente já está trabalhando com a medida de risco, que é a incidência, tá? A incidência é uma medida de risco ou de frequência, mas quando a gente trabalha, né, com as medidas de impacto, né, ou também as medidas de associação, a gente trabalha com o risco atribuível ou o risco absoluto, né? O que a gente viu aqui que seria a incidência dos expostos? Qual é a incidência dos expostos? Como que a gente calcula a incidência no grupo exposto? É a incidência da doença, né? Quantos ficaram doentes naquele grupo que foi exposto. Então, essa é a incidência dos expostos, ó. A sobre A mais B. Então, a incidência da doença no grupo que foi exposto, a incidência da doença no grupo que não foi exposto. Então, a incidência do exposto, A sobre A mais B, a incidência do não exposto, C sobre C mais D. Todo mundo viu isso? Então, como calcular o risco atribuível? Ele é a diferença entre a incidência da doença no grupo exposto em relação ao não exposto. Então, a incidência do exposto menos a do não exposto. Trazendo aqui, né, para as letrinhas da tabela, né, o risco atribuível vai ser A sobre A mais B menos C sobre C mais D. Tá? Então, a incidência do grupo exposto menos a incidência no grupo não exposto, tá? O que isso vai trazer para a gente? Vai trazer o risco absoluto que aquele fator de exposição traz para a ocorrência da doença. Né? É como se fosse também um excesso de risco. Tá? Então, ele vai mostrar um excesso de risco que aquele fator de exposição traz
para a ocorrência daquela doença, tá? Então, ó, se eu trago para vocês esse exemplo aqui do resultado de um estudo, né? Então, eu trouxe para vocês aqui uma tabela de contingência já montada, tá? Onde nós temos 705 indivíduos doentes, 1.184 não doentes, né? Num total de participantes de 1.889. Então, desses indivíduos que apresentaram a doença, desses 705, 627 foram expostos ao fator de risco. 78 não foram expostos, tá? Dos 1.184 indivíduos que não apresentaram a doença, né, que não adoeceram, 952 foram expostos ao fator de risco e 232 não foram expostos. Como que eu calculo o excesso de risco, né, para esse fator de exposição que eu estou estudando aqui? Através do risco atribuível. Ele vai nos mostrar o quanto eu posso atribuir a essa exposição para a ocorrência daquela doença, tá? Então, seria a incidência da doença no grupo exposto, né? Então, ó, 627 sobre 1.579, né? Menos a incidência da doença no grupo não exposto. 78, né, que ficaram doentes, mas não foram, naquele total que não foi exposto, 310, tá? Então, esse risco atribuível, tá, ele foi igual a 0,145. De uma forma geral, esse risco atribuível, ele vai variar entre 0 e 1, tá? Porque você está fazendo a incidência do exposto menos a do não exposto. E o que a gente traz, né, em relação a esse resultado? Né, a gente pode trazer essa informação para um percentual, né, ou seja, a gente multiplica aqui por 100, então a gente tem um risco atribuível de 14,5%. O que isso significa? De 100 indivíduos doentes, né, eu posso atribuir, né, a esse fator de exposição aqui 14,5%. Tá? Então, esse fator de exposição, ele é responsável por causar 14,5% de risco maior para a ocorrência daquele desfecho. Tá? Então, é esse excesso de risco, né, que o risco atribuível mostra para a gente. Né? O quanto de excesso de risco aquele fator de exposição traz para a ocorrência do desfecho. Tá? A medida de associação que a gente pode calcular, né, é o risco relativo. O que é o risco relativo? É a razão entre a incidência da doença no grupo exposto e a incidência da doença no grupo não exposto, tá? Então, risco relativo é a razão de incidências, ok? Que incidências são essas? Incidência do grupo exposto em relação à incidência do grupo não exposto, tá? Uma sobre a outra, uma razão de risco aqui, tá? Razão de incidências. O que esse risco relativo vai mostrar? Quantas vezes o risco, perdão, é maior em um grupo quando comparado com o outro, tá? Como a gente vai estar trabalhando aqui, né, uma razão de incidências, né, a gente vai ter sempre um valor decimal, tá? Como interpretar esse valor decimal, tá? Quando esse risco relativo, ou essa razão de incidências, né, que é a mesma coisa, for igual a 1, significa que não existe associação, tá? Pensem aqui nessa razão, né? Para ela ser igual a 1, significa o quê? Que o numerador tem que ser igual ao denominador, certo? Todo mundo viu isso? Para o risco relativo ser igual a 1, a incidência do grupo exposto tem que ser igual à incidência do grupo não exposto.
Ou seja, a doença, ela acontece de igual forma nos dois grupos. O que isso traduz para a gente? Que não existe associação entre o fator de risco estudado e o desfecho, tá? Ou seja, existem outros fatores de risco, né? Na verdade, existem outros fatores que estão associados com a ocorrência do desfecho e não aquele fator de exposição que foi estudado. Ok? Todo mundo entendeu isso? Quando o risco relativo ele é maior que 1, significa que existe um fator de risco, né? Que existe uma associação positiva, né? Onde aquele fator de exposição que está sendo estudado, ele é considerado um fator de risco. Por quê? Porque a incidência no grupo exposto, ela é maior do que a incidência do grupo não exposto. Por isso, o risco relativo vai ser maior que 1. Vai ser 1, alguma coisa, vai ser 2, vai ser 3, vai ser 10, né? Quanto maior a força de associação, maior vai ser esse risco relativo, tá? E esse risco relativo, quando ele é menor que 1, esse fator de exposição, ele é considerado um fator de proteção, né? Ou seja, a incidência da doença, ela vai ser maior no grupo não exposto, né? Aquele fator de exposição vai proteger aquele grupo que foi exposto para a ocorrência daquela doença, tá? Então, isso acontece quando o risco relativo é menor que 1, ou seja, o denominador aqui vai ser maior, né? Ou seja, a incidência da doença no grupo não exposto vai ser maior do que quando comparado no grupo exposto, tá? Então, esse fator estudado, ele é considerado um fator de proteção. Ok? Isso vai acontecer, por exemplo, nos estudos de vacina, né? Para a gente determinar, né, que o uso da vacina, por exemplo, né, é considerado um fator de proteção, o risco relativo tem que ser menor que 1, ok? Então, aqui, ó, eu trouxe um exemplo, né, aquele mesmo exemplo, né, daqueles números da tabela de contingência. Então, como calcular o risco relativo? Né? O risco relativo não é a incidência do grupo da doença no grupo exposto em relação à incidência da doença no grupo não exposto, tá? Trazendo esses números para cá, nós temos um risco relativo igual a 1,57. 58, né, arredondando. Como que a gente interpreta esse valor de risco relativo? Né? A gente compara com 1, né? Se ele for igual a 1, não tem associação. Se for maior que 1, existe uma associação, né? Existe um fator de risco. Se for menor que 1, existe uma associação e há um valor e há um fator de proteção. Então, nesse exemplo aqui, ó, o valor do risco relativo, ele é maior que 1, né? 1,58. O que isso significa? Que a associação ela é positiva, existe a associação, e esse fator de exposição, ele é considerado um fator de risco para a ocorrência da doença, tá? Então, como interpretar, né, esse fator de exposição para aqueles indivíduos que estão expostos, né? Eles têm 1,578, né, vezes mais chances de desenvolver a doença do que aqueles indivíduos que não foram expostos, tá? É uma forma de interpretar. Ou também, né, quando a gente traz esse valor para o percentual. Né? Então, é como se a gente ignorasse esse valor 1 aqui, tá? E trouxesse, né, multiplicasse por 100, e a gente interpretasse que aqueles indivíduos expostos têm 57,8% de chance a mais de desenvolver a doença do que os indivíduos não expostos, tá? Então, são duas formas da gente trazer a interpretação para esse valor de risco relativo, ok?
Uma outra medida de associação é a chamada odds ratio ou razão de chances, também conhecida como razão dos produtos cruzados, tá? Para essa medida de associação, né, a odds ratio, ela nada mais é do que uma razão de probabilidade, né, de um caso da doença ter sido exposto e não ter sido exposto. Tá? Então, a gente está trabalhando também, né, com essa razão de probabilidade entre a ocorrência da doença no grupo exposto e não exposto. Porém, o que é diferente aqui em relação ao risco relativo? O risco relativo, o que é o risco relativo? Não é a razão entre as incidências? Então, a gente determina o risco, né? Porque a gente está falando de incidência. Nós estamos trabalhando com incidência, tá? Então, nós podemos medir o risco e determinar a ocorrência do risco, né, através do risco relativo. Aqui na odds ratio, ela é uma medida de associação, mas ela é oriunda da medida de prevalência. Então, ela é uma estimativa de risco. Ela vai trabalhar uma probabilidade da ocorrência, tá? Por isso, razão de chances, ou odds ratio, ou razão dos produtos cruzados. Então, qual é a interpretação, né, para a odds ratio? Ela é a mesma também, né, da interpretação que a gente tem lá no risco relativo, tá? Onde a odds ratio, ela vai mostrar que não existe associação, né, entre a exposição e o efeito quando ela é igual a 1, vai mostrar que existe um fator de risco que estima, né, a ocorrência da doença quando essa odds é maior que 1, ou que é um fator de proteção quando essa odds for menor que 1, tá? Então, quando a gente vai calcular a odds ratio? Quando a gente está trabalhando com a frequência de prevalência e não incidência, tá? Então, a gente determina essa medida de associação através da odds ratio e não através do risco relativo. Como calculamos, então, naquela nossa tabelinha de contingência, tá? A nossa odds ratio ou a razão de chances. Ela também não é considerada, né, a razão dos produtos cruzados. Então, aqui, eu acompanho o cursor aí, tá? Nós vamos trabalhar, ó, a razão dos produtos cruzados. Então, cruzar aqui, ó, esses valores que estão na tabela de contingência. Então, a odds nada mais é do que 7 vezes 236 sobre 132 vezes 73. Tá? Então, a razão dos produtos cruzados. Você vai trabalhar um xizinho aqui, eu devia ter colocado isso, né? Para facilitar vocês. E aí, a gente pode, então, estar calculando essa odds ratio, tá? Então, é a probabilidade da ocorrência, né? Do grupo que foi exposto com a ocorrência do grupo não exposto, tá? Então, essa odds aqui, ó, ela foi igual a 0,14. O que isso significa? Que existe um fator de proteção, tá? Então, aquela exposição, ela vai proteger em 14% aqueles indivíduos para a ocorrência da doença, tá? É essa a interpretação que a odds traz para a gente, que esse valor de odds, né, traz para a gente, tá? Então, aqui, gente, eu trouxe para vocês um exercício, tá? Tem aqui o resultado desse exercício, para vocês treinarem em casa, tá bom? Alguma dúvida, gente? Tá ok, professora. Professora, eu tenho uma dúvida sobre o vídeo, na verdade, que a senhora postou. Ah, Eu queria saber se tem como a senhora dar exemplo, porque eu entendi perfeitamente os estudos ecológicos e os estudos clínicos randômicos. Só que eu não entendi direito o de corte, o transversal e o... Não, perdão. O transversal. O transversal que eu não entendi direito, porque os outros dois, aí depois eu pesquisei e entendi. Tá. O transversal, ele é um estudo pontual, né? Ele é um estudo muito útil, né? Mas ele tem algumas limitações, né? Por que ele é muito útil? Porque ele vai mostrar, né, o estudo de prevalência,
né, que é também chamado, né, estudo seccional ou estudo de prevalência, porque ele faz um corte na população e ele vai determinar qual é a prevalência daquela doença na população, tá? Então, é como se fosse, né, eu vou estudar, eu quero fazer um estudo transversal em relação à prevalência de brucelose no meu rebanho bovino em seropédica, tá? Então, o que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar com coleta de amostras de sangue desses animais, então eu preciso saber quantos animais tem no meu município, aonde eles estão, trabalhar de forma aleatória nessa seleção dessas amostras, colher esses exames, definir qual é o meu critério diagnóstico, né? Eu vou trabalhar com sorologia, com um teste rosa de bengala e vou fazer também a confirmação por PCR. Então, eu quero saber qual é a prevalência da brucelose no rebanho bovino de seropédica em 2020, tá? Então, percebe que é um estudo pontual, né? Eu estou determinando uma doença naquela população, naquele espaço de tempo. E eu quero saber, ter a noção da situação de brucelose para aquela população, tá? Então, esse é um estudo transversal. Então, eu vou determinar a prevalência dessa doença, né? Porque eu não sei se aqueles casos positivos são casos novos ou são casos antigos, né? Porque eu não acompanhei nada, tá? Então, eu só vou mostrar, revelar a situação da brucelose para aquela população. Então, ele é muito útil porque ele é um estudo relativamente rápido de ser desenvolvido, tá? Porque você precisa definir quem é a população, selecionar, determinar qual é o tipo de amostragem que você vai fazer, selecionar as amostras e desenvolver, executar o estudo, tá? Então, você define qual é a situação daquela população. E, a partir daí, você pode desenvolver outros estudos. Então, de uma forma geral, ele é um primeiro estudo que é desenvolvido numa população quando você quer conhecer acerca da doença naquela população. Tá? Então, ele é feito assim para você entender a situação da população. Porém, né, como ele é feito assim nesse corte no tempo, existe um corte no tempo, ele tem uma limitação de você não conseguir definir o critério de temporalidade, né? E aí você vai estudar, por exemplo, você não tem como estudar um fator de exposição para a ocorrência da brucelose, entende? Então, ele limita você em relação a isso. Então, se você quisesse estudar um fator de exposição para a ocorrência de brucelose, então é o fato da não vacinação do rebanho na idade certa. Então, se você quer estudar esse fator de exposição, você precisa desenvolver um outro tipo de estudo, né, onde você vai ter dois grupos, comparar esses dois grupos, tá, e definir se aquele fator é um fator de risco ou não para a ocorrência da brucelose. Então, de uma forma geral, ele é um dos primeiros estudos que são realizados, né, ele tem vantagens de ser rápido, né, de mostrar qual é a situação da doença, né, naquela população, mas ele é limitado em relação a você não definir, né, não determinar a temporalidade da ocorrência da doença, tá? Conseguiu entender? Entendi, professora. Obrigada. E os outros, você conseguiu entender? Os outros, eu não tinha conseguido entender o de coorte e o de caso controle. Mas aí eu pesquisando eu consegui entender. Só o transversal que ficou meio na dúvida Meio para mim. confuso. Esse transversal, né, ou seccional, que a gente chama, é justamente porque você faz um corte no tempo, né, naquela população, então você só foca naquela doença para aquela população naquele tempo. Né? Então, é um estudo que não te permite inferir causalidade. Tá? Então, você precisa primeiro dele desenvolver esse estudo para ter uma noção do que existe naquela população, né, de qual é a prevalência da doença, e depois instituir outros estudos para determinar causalidade, tá? Então, em relação a caso controle e a coorte, a diferença entre eles é em relação ao tempo em que o pesquisador está desenvolvendo o estudo. Né? A coorte, ele é um estudo de acompanhamento,
né? Então, ele parte do presente e vai para o futuro, acompanhando essa população, então ele vai determinando a ocorrência de casos novos, né? Então, aí a gente vai aferir, né, a taxa de incidência como medida de associação risco relativo, tá? São estudos extremamente eficazes, né, precisos, confiáveis, melhor dizendo, tá? Por conta de trabalhar a incidência e o risco relativo, porém são estudos longos, né, que demandam muito tempo, muitos recursos financeiros, né, recursos humanos, precisa que que as amostras, né, as amostras não, perdão, que os indivíduos, né, que fazem parte do estudo permaneçam por um longo período, né, no estudo. Então, existem também limitações acerca desse estudo, né? Para todos eles, na verdade, existem vantagens e desvantagens, né? E a gente estuda todos eles, né, mais aprofundado na disciplina optativa. E o estudo de caso controle, né, ele é um estudo que ele parte da doença, né, ele parte do presente e vai buscar no passado as informações dos fatores de exposição, tá? Então, a doença, ela já aconteceu, né? Você vai selecionar indivíduos com a doença e vai estudar nesses indivíduos os possíveis fatores de exposição, tá? Então, existem também vantagens, né? Que são muito utilizados, por exemplo, para doenças raras, né? Então, você não precisa ficar esperando aquela doença rara acontecer, né? O que você precisa num estudo de coorte se você quiser identificar doenças raras nos seus grupos? Você precisa ter um N muito grande, né, para que você aumente a chance de que um indivíduo desenvolva uma doença rara. Tá? Então, essa é uma das desvantagens dos estudos de coorte. Não são recomendados para estudos para doenças raras. Tá? Em contrapartida, os estudos de caso controle são indicados para doenças raras, porque você já parte do indivíduo que tem a doença, né? E vai estudar os fatores de exposição que podem estar relacionados à ocorrência dessa doença rara, tá? E nesse estudo de caso controle, né, a gente já não vai ter a incidência, né, como medida de frequência ou medida de risco, e nem o risco relativo como uma medida de associação, né? Porque a doença ela já existe. Então, que indicador, que medida de frequência a gente vai ter para esse tipo de estudo? A prevalência, né? Qual a medida de risco? A prevalência. E qual a medida de associação? A odds ratio, tá? E qual a limitação desse estudo, né? Como você vai buscar os fatores de exposição e eles já ocorreram, né? Obviamente eles já ocorreram porque a doença ela existe, né? Então o fator de exposição antecedeu a causa, a doença, né? O desfecho. Então, o pesquisador, ele pode estar submetido a um viés que a gente chama de viés de memória, né? Então, aquele indivíduo, ele pode não se lembrar de determinadas informações que são importantes, né, para o estudo e importantes para a determinação da medida de associação, tá? Então, para todos esses estudos, né, existem vantagens e desvantagens, as limitações, e cada um deles tem as suas especificidades, tá? E, às vezes, né, dependendo da doença, como eu exemplifiquei aqui, né, a doença nova, né, que na ocasião foi a microcefalia em bebês, vários estudos, né, estudos de caso controle, estudos de coorte, estudos transversais, todos eles são necessários para o desenvolvimento, né, da determinação da causalidade, tá? Então, todos eles têm a sua importância, né, mas também tem limitações. Então, a gente precisa conhecê-los para saber qual é o estudo que você vai desenvolver, quais são os recursos que você tem para desenvolver esse estudo, né, em relação à quantidade de pessoas para fazer uma entrevista, né, para aplicar o tratamento, para colher as informações, né, buscar os resultados. Qual o recurso financeiro que você tem para isso, né? Qual é o tipo de teste que você vai usar no teu estudo, né? Com maior ou menor sensibilidade. Então, tudo isso está relacionado com a escolha do estudo epidemiológico que o pesquisador vai desenvolver,
tá? E é claro que tudo isso atrelado ao objetivo da pesquisa, né? Então, qual é o objetivo do pesquisador? Então, para ele alcançar esse objetivo, ele precisa de desenvolver tais e tais estudos, tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Professora, rapidinho, referente ainda a esses estudos. A senhora falou que o estudo ecológico é o único que analisa a população de forma geral. Isso. Então, o que a gente fez no trabalho seria tipo um estudo ecológico? Não, não por quê? Porque vocês estão trazendo, né, a informação mais geral, né? Vocês estão trazendo um coeficiente de incidência, né? Mas todos esses dados, eles estão relacionados a um caso, né? Na verdade, vários casos, né? Mas foi o indivíduo que foi analisado, tá? A variável, ela se relaciona ao indivíduo, né? Então, é o indivíduo que é a unidade que está sendo avaliada. Tá? Agora, quando a gente trabalha com o estudo ecológico, a gente está trabalhando com população. Então, você compara, por exemplo, eu quero fazer um estudo ecológico da prevalência de HIV entre os países do mundo. Né? Então, você trabalha com a prevalência de HIV no Brasil, nos Estados Unidos, e nos países da Europa, e você começa a trabalhar associações, mas levando como unidade amostral a população, o Brasil, tá? A população do Brasil, a população do Canadá, a população dos Estados Unidos, tá? E a gente vê também que nesses estudos ecológicos, né, uma outra característica é que ele tem uma carga muito pesada de estatística, tá? A estatística dele é muito avançada, tá? Porque você vai depender da estatística exclusivamente para fazer essa comparação entre os seus grupos, né, populacionais, que é o alvo do seu estudo, tá? Então, essa é a diferença entre os estudos ecológicos e os outros estudos. Tá? Nos outros estudos, a gente está analisando a resposta do indivíduo. Tá? Embora você traga isso depois para uma coisa, para uma informação mais geral, porque esse é o objetivo dos estudos, né? Você seleciona a sua amostra. O que, que é a tua amostra? Né? São aqueles indivíduos que vão representar uma população, uma coisa maior. Tá? E essa amostra, isso a gente vê muito bem lá na disciplina de epidemiologia optativa, né, que é a forma de amostragem, né, essa amostra de indivíduos que vão compor os nossos estudos, elas precisam representar aquele grupo maior que é a população, para que você possa inferir, né, o resultado do teu estudo que trabalhou amostras para a população de uma forma geral. Tá? Então, essa amostragem ela precisa ser representativa para você realmente trazer um resultado significativo para a população maior. Tá? Por quê? O ideal seria que trabalhássemos com toda uma população, né? Teríamos uma resposta muito confiável. Mas isso é factível? Você fazer um estudo com uma população de 210 milhões de habitantes? Isso fica inviável, né? Então, você precisa trabalhar nesses estudos com uma amostra da sua população, tá? E aí existem critérios de amostragem, né? Critérios que vai te permitir selecionar da melhor forma esses indivíduos que vão compor a sua amostra, tá? Para que essa amostra ela represente o todo. Entendeu? E aí, ó, nesses estudos que a gente está trabalhando a amostra, né, a gente está trabalhando o indivíduo. São estudos onde a unidade amostral é o indivíduo. Né? Quando a gente compara, né, já a prevalência de uma determinada doença em relação a diferentes populações, né, a gente está comparando grupos de indivíduos, tá? Levando em consideração o grupo e não o indivíduo em si. Essa é a diferença do estudo ecológico, tá? Tá ok, professora, obrigada. Por nada. Mais alguma dúvida, gente? Oi, Michelle. Professora, a senhora vai postar esse vídeo no Cigar? O vídeo de hoje, de agora, da aula? Sim.
Eu não gravei, não. Não sei, Matheus tá por aí, né? Matheus gravou? Matheus que estava gravando as aulas. Cadê Matheus? Ah, o Matheus gravou. O Matheus estava aí ajudando a gente gravando as aulas. Então, você disponibiliza, Matheus? Obrigada, tá, querido? O Matheus vai disponibilizar aí para vocês. Tá Obrigada, bom? professora. Passa para mim também, Matheus, todos esses links das aulas, por favor, que aí eu coloco lá naquele cronograma, que aí fica mais atualizado ainda, tá bom? Para aquelas aulas que eu não gravei. Obrigada, querido. Então tá bom, gente. Um beijo, fiquem com Deus, boa semana, se cuidem e até semana que vem, se Deus quiser. Até, professora. Obrigada. Nada, tchau.